Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra Elevar a Imaginação ao Estado de Visão. 26 de fevereiro de 1968. Blake disse: temos apenas que elevar a imaginação ao estado de visão e a coisa estará feita. Apenas imagine que é tudo o que você e eu temos que fazer. Elevar a imaginação ao estado de visão e a coisa estará feita. Qualquer coisa, não importa o que seja. Quando Blake usou a palavra visão, ele a usou como os profetas antigos a usaram nas Escrituras. Não se limita ao único sentido da visão, mas abrange todos os sentidos, individualmente ou em combinações. Quando abrimos a Bíblia e vemos o livro de Isaías, ele começa: a visão de Isaías, filho de Amós. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor falou. Aqui, a visão agora é som, é áudio. No livro de Obadias. A visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus. Novamente é correto. Você pode tomá-lo pelo toque. Visão, som, cheiro, paladar ou tato. Possivelmente o mais difícil. Seguimos o livro de Jó. Elevar a imaginação ao estado de visão seria o sentido da visão. Quando ele disse: eu tinha ouvido falar de ti com a audição dos ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o último capítulo, o 42 de Jó. Versículo 5. Mas você não precisa elevá-lo ao estado de visão para obter os resultados, você pode elevá-lo ao estado de som. Esse parece ser o mais popular nas Escrituras. Sim, na história de Jacó e de seu pai Isaque era o sentido do tato. Dizem-nos que ele era cego e não via, e o primeiro a sair do ventre foi Esaú. Embora fossem gêmeos, o primeiro a sair foi Esaú e, portanto, ele tinha direito à herança por lei. Mas Jacó, que era o rapaz de pele lisa, para enganar seu pai através do sentido do tato, matou um membro do rebanho de seu pai e pegou a pele e colocou-a nas mãos, e veio em direção ao pai. Agora, o drama se desenrola dentro de nós. Este não é um homem cego com 2 filhos que saíram do ventre de sua esposa. Não, todo o drama se desenrola em nós. Meu Esaú é o mundo objetivo que conheço através dos meus sentidos. Este quarto agora é meu Esaú, é seu Esaú. Mas se desejo estar em outro lugar ou ver algo diferente do que estou vendo, o que desejo, que agora é subjetivo no momento, é meu Jacob. Agora, posso usar a mesma técnica para suplantar o que estou vivenciando com meus sentidos externos? Então Jacó vem vestido com as vestes do mundo exterior, ele veste roupas peludas, que eram as que Esaú tinha ao nascer. Portanto, o mundo exterior é Esaú, o mundo interior é Jacó. Mas Jacó deseja se tornar objetivo. Então o seu desejo, o seu anseio é buscar alguma existência objetiva. E é você quem concede isso, pois agora você é o Isaque, a consciência paterna que pode dar realidade a um estado subjetivo invisível. Então, quando ele chegou, ele disse: aproxime-se, para que eu possa apalpar você, meu filho, para saber se você é realmente meu filho Esaú ou não. Então ele lhe disse: você tem a voz que é a voz de Jacó, mas se sente como meu filho Esaú. Em outras palavras, você tem o sentimento de Esaú. Agora, aqui, o sentido do som não era igual ao seu sentido do tato, então ele desenvolveu o sentido do tato além do som. Outros desenvolvem o som além do tato, e o último seria o da visão. Mas nisto ele disse: você sente o cheiro de Esaú. E foi então que ele teve o cheiro e o toque, e ele lhe concedeu o direito de primogenitura. Ele concedeu-lhe aquilo que pertencia à realidade objetiva e deu-lhe o direito de se tornar um fato objetivo no mundo. Portanto, aqui, quando Blake nos diz que precisamos apenas elevar a imaginação ao estado de visão e a coisa estará feita, ele está usando a palavra visão como é usada na Bíblia. Agora você sabe melhor do que ninguém qual sentido está mais desenvolvido em você. Alguns podem ouvir a voz de uma pessoa e não importa onde estejam, no meio de uma multidão,
Todos os tipos de vozes, destacam aquela voz invisível que pode estar a 1.000 ou 16.000 quilômetros de distância, e sintonizam-na, apesar do faça barulho e mantenha uma conversa com aquela voz invisível e não ouvida por mais ninguém, e faça com que ela diga a ele ou diga a ela o que eles querem ouvir. Você consegue se convencer da realidade do que está ouvindo? Independentemente de quais sejam seus sentidos, os outros 4 estão ditando que você ignore isso, e traga um e então deixe-o dominar todos os outros. E você só vai ouvir o que quiser ouvir. Pois bem, alguns desenvolveram a audição a tal ponto que podem excluir todos os outros e deixar que ela os domine, e acreditam na realidade do que estão ouvindo, de modo que o que imaginam que estão ouvindo assume todos os tons de realidade, toda a vivacidade sensorial da realidade. E quando se convencem de que é assim, não fazem nada a respeito do seu nascimento. O nascimento ocorre naturalmente após esta fecundação. É como uma gravidez. O que você faz depois de saber que está grávida? Você não faz nada para ajudá-lo, você simplesmente o suporta, e então chega o seu tempo natural normal e ele nasce no mundo. Parece que não há 2 óvulos que tenham o mesmo intervalo de tempo entre a fertilização e a eclosão, por isso não sei quanto tempo leva para um indivíduo ficar fecundado através de qualquer meio. Pode ser através da visão, do som, do olfato, do paladar ou do tato. Mas o que quer que você use para engravidar a si mesmo? Pois se eu pudesse me convencer de que uma coisa é como eu desejo que seja, usando qualquer sentido para me engravidar, bem, então, a coisa está feita. Então eu elevo a imaginação ao estado de visão e então a coisa está feita. Agora aqui está um artista. Você pensaria que certamente ela teria visão. Ela é uma artista plástica e seus trabalhos estão em nossas galerias nacionais. Durante a depressão ela simplesmente não tinha 1 centavo, literalmente, nem 1 centavo. Ela disse: eu estava tão exausta que não conseguia nem caminhar até a YWCA e oferecer meus serviços para uma refeição. Era muito longe para andar e eu não tinha forças, então me estendi no sofá e disse: Senhor, você disse se apenas acreditasse que todas as coisas são possíveis. Bem, eu acredito que estou bem alimentada. Aqui ela está morrendo de fome, ela não tem nada. Então ela disse: na verdade, não ouvi as palavras de forma audível, mas tive uma impressão, e a impressão foi esta: e se você realmente acreditasse como agora diz que acredita, não prepararia a mesa? Se você disser que realmente acredita, não teria a mesa preparada para a refeição? Ela disse. Enquanto esticada no sofá, na minha imaginação eu coloquei as melhores coisas que eu tinha. Até mesmo para acender uma vela. Tudo na minha imaginação. E me preparei para a recepção, para receber o bem que está por vir. E então adormeci de pura exaustão. A próxima coisa que percebi no meu sonho foi que estou sonhando, estou levantando a tampa de uma linda e grande travessa de prata e, enquanto levanto a tampa, ela começa a tocar, na verdade está tocando. Então me dei conta de que o telefone estava tocando e então me levantei, é tudo um sonho, e atendi o telefone e um amigo. Fazia 20 anos que não via essa senhora, na verdade, a última vez que vi aqui foi no funeral da minha mãe. Ela e minha mãe eram amigas muito próximas e queridas. Ela disse ao telefone: de repente, sinto saudades de uma determinada refeição que você preparou anos atrás para sua mãe e para mim. Por alguma razão desconhecida, eu adoraria ter isso ou algo semelhante. Você poderia fazer isso por mim? E ela disse à senhora: de boa vontade. Tenho instalações para cozinhar, mas não as utilizo porque utilizo apenas como ateliê. A razão pela qual ela não os usou foi que ela não tinha dinheiro para comprar nada. Então ela tinha as instalações, mas não tinha dinheiro e nem nada nos armários. A senhora disse: diga-me os ingredientes e eu os trarei imediatamente. Então ela listou todas as coisas que precisava para o que quisesse para este prato. Bem, você não pode entrar em uma loja e comprar, digamos, uma xícara cheia de farinha, você compra pelo menos meio quilo.
Talvez 1 quilo seja o menor pacote que eles lançam. O mesmo se aplica ao espaguete ou qualquer coisa dessa natureza. Basta ir e comprar a menor quantidade que ainda excede muito o que seria necessário para preparar uma refeição para 2 pessoas. Mas a senhora simplesmente entrou e comprou tudo o que esta senhora, esta artista, lhe deu. Dentro de 1 hora chegou o carro e ela saiu para ajudá-la e trouxe toda essa comida. Bem, demorou mais 1 hora e meia para prepará-lo. Ela disse: Tenho um gato que realmente pensei que enlouqueceu. Fazia tanto tempo que ele não detectava o odor de comida em nossa casa que enlouqueceu. Tive que apagá-lo, e ele pulou na janela pelo lado de fora, e a senhora disse: O que há de errado com o gato? Não tive coragem de dizer a ela que fazia muito tempo que não havia comida nesta casa. Encontrei restos de latas de lixo para ele. Eu desci a rua e pegava restos para alimentar meu gato. Aqui, depois de 1 hora e meia, a refeição estava pronta. Ela não apenas se sentou e se divertiu muito com a amiga, mas ainda sobraria o suficiente para pelo menos mais 2 semanas. Por que não dá para usar tudo o que é trazido quando só 2 pessoas vão jantar? Agora ela. Embora seja uma artista e seu trabalho esteja exposto nas galerias do nosso país, ela desenvolveu o sentido do tato, o sentido tátil, além de tudo que ela aparentemente tinha como artista, como usar os olhos. Então ela podia realmente sentir. Ela podia sentir aquela coisa, e então ouviu a campainha tocar. Mas ela foi para a cama tocando nos pratos, tocando na vela, acendendo-a e fazendo todas as coisas com o sentido do tato. E essa é a história de Isaac. Mas cada um é dramatizado nas Escrituras. Você pode fazer isso com qualquer um. Quando você lê as Escrituras você tem que vê-las através dos olhos do místico ou você não entenderia. Blake disse: Por que a Bíblia é mais divertida e mais instrutiva do que qualquer outro livro? Então ele responde à sua própria pergunta. Não é porque se dirige à imaginação, que é a sensação espiritual, e apenas imediatamente ao entendimento ou à razão? Sensação espiritual. Isso é sensação espiritual. Você está sentindo o que os sentidos externos no momento não conseguem sentir. Então você está tocando algo que é negado pelo sentido externo do tato, que é Esaú. Você está tocando com a mão de Jacó, você está vendo algo com os olhos de Jacó, e você está ouvindo algo com os ouvidos de Jacó. Então, aqui no Salmo 115, o salmista está falando agora de Nosso Senhor. Nosso Senhor, que faz tudo o que lhe agrada. Versículo 3. Não há nada neste mundo que ele não possa fazer. Ele faz tudo. Seja o que for que lhe agrade, ele pode fazê-lo. Então ele o compara aos deuses do mundo. Ele disse: Seus deuses são feitos de prata e ouro. Eles têm boca, mas não falam, olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, e eles têm pés, mas não andam. Eles têm mãos, mas não sentem. E aqueles que os fazem são iguais a eles, e também aqueles que neles confiam. Versículos 3, 8. Então, qualquer um que tenha alguma coisinha externa que não possa falar, alguma coisa na parede, você vai e acende uma vela e coloca diante de alguma coisinha que algum homem fez com as mãos e você ora para ela. Pode falar? Pode pronunciar alguma coisa? Ele pode ouvir sua voz quando você fala com ele e pergunta e faz seu pedido? Não, não pode. Ele não pode responder, não pode falar, não pode ver, não pode ouvir, não pode andar. É simplesmente algo feito pela mão humana. No entanto, as pessoas confiam nisso. E são tão tolas quanto aquilo que fizeram. Isso é o que o Salmo 115 está lhe dizendo. Eles são exatamente como eles. Eles não exercitaram o homem interno que é Jacó. E Jacó está na linha de Jesus Cristo, ou não é Esaú. É o homem interno que você começa a exercitar. Este então se torna um novo homem, e você o traz à superfície pelo exercício dos sentidos.
Mas qualquer um deles que domine os outros pode ser usado para engravidar. Então, isso significa que a autopersuasão, embora negada pelos sentidos, se tornará um fato? Sim, se eu puder me convencer da realidade daquilo que neste momento meus sentidos negam, isso se tornará um fato. Não faço nada para que isso aconteça. É simplesmente que me tornei impregnado, e agora que isso aconteceu estou grávida, e então o parto ocorrerá da maneira mais normal e natural. E quando reflito sobre isso, parecia que teria acontecido de qualquer maneira. Parecia que tantas pessoas ajudaram no parto, aparentemente, bem, elas teriam feito isso de qualquer maneira. E não é assim. E então, quando ele fizesse esta afirmação ousada, alguém diria: bem, por que ele não era rico? Nem todo mundo quer riqueza. Blake estava bastante satisfeito em viver como vivia. Ele não desejava fama, nem desejo por enormes somas de dinheiro. E as pessoas dirão: bem, por que ele não era rico? Como se isso fosse o epítome de tudo no mundo. Aqueles que eram conhecidos em sua época, há cerca de 200 anos, são completamente desconhecidos hoje. O rei da Inglaterra era um louco, Jorge III, e ele só é conhecido pelo fato de ter sido a nossa revolução contra a Inglaterra. Se ele não reinasse na época em que nos rebelamos contra a Inglaterra, ninguém saberia quem era Jorge III. Nomeie seu antecessor, nomeie seu sucessor. Ele só é conhecido pela razão de que reinou naquela época. E estava tão louco quanto um chapeleiro. Mas nomeie as outras pessoas ao mesmo tempo. E Blake cresce e cresce em estatura. Ele simplesmente supera todos em sua época. E ele não tinha dinheiro. Ele não foi educado pelos padrões humanos. Ele aprendeu sozinho. Todas as línguas que aprendeu. Ele aprendeu latim, nunca foi à escola, aprendeu grego sozinho. Ele aprendeu sozinho todas as línguas latinas como francês, italiano, espanhol e era um mestre no uso da língua inglesa. Aqui estava esse homem gigante que não tinha nenhuma das chamadas oportunidades do mundo. Mas ele não os procurou, ele estava sempre ocupado com a obra de Deus. Então, quando ele usou a palavra visão, ele não a limitou à visão. Que você poderia pensar, bem, agora, todo o vasto mundo é visão para ele. Bem, se todo o vasto mundo é uma visão para Blake e sua maior obra, segundo sua própria confissão, foi Jerusalém, e ele nos diz que lhe foi dada por ditado imediato, portanto veio por meio do som. Ele não viu Jerusalém, ele ouviu. As palavras foram ditadas pelo Espírito do amor, mas ele ainda chamou isso de visão. Ele disse: é a maior visão, este poema chamado Jerusalém. Então esta noite não sei qual é o mais fácil para você, mas o que for mais fácil use. Deixe-o dominar os outros 4. Veja se você consegue misturar, como Isaac misturou, perfume com toque. Aproxime-se para que eu sinta e veja se você realmente é meu filho Esaú ou não, e ele se aproximou e pôde senti-lo. Então ele disse que sentiu o cheiro de Esaú, por isso pronunciou a bênção. Parecia real para ele. Se eu sentir o cheiro de Esaú, parece real. Você sabia que pode sentir o cheiro de dinheiro e é diferente de qualquer outro odor no mundo? Tente. Pegue uma nota de $1 ou uma nota de $5 ou o que quer que você tenha e segure-a perto do nariz. Venda os olhos. Deixe outra pessoa fazer isso. Deixe-os trazer aqui e você poderá sentir o cheiro. Você pode realmente sentir o cheiro, há algo diferente nisso. E assim, tudo tem um odor. Meu irmão, por exemplo, que foi um grande sucesso nos negócios, eu disse: por que você gosta disso? Ele disse: gosto do odor dos negócios e chamou isso de odor. Ele disse: quando venho à loja pela manhã para abrir a porta e pegar as coisas, os produtos que chegam, adoro o cheiro. Eu desceria só para me satisfazer. Quero correr. Ele amava tudo o que eu não amava. Ele fez um enorme sucesso em dólares e centavos no mundo de César,
mas isso o entusiasma, e esse cheiro não me entusiasma nem um pouco. Vou abrir um livro, digamos, de Blake. E no ano passado, quando eu estava em casa, ele passou pelo saguão do hotel e disse: "O que você está lendo?" Eu disse: "Estou lendo Blake." "Ouça isto." Eu li para ele uma das cartas de Blake. Ele simplesmente sorriu um sorriso vazio, ou não houve nenhum interesse. Em outras palavras, do que ele está falando? Bem, esse era o meu odor e para minhas próprias palavras começaram a quase adquirir um sabor. No que me diz respeito, pude saboreá-los. Tinham um gosto tão bom que tive vontade de ler. Meu irmão Vitor, eles não significavam nada para ele. Mas ele é um enorme sucesso. Ele usa o seu de uma maneira diferente. Ele usará a visão enquanto faz isso e usará o sentido do olfato. O próprio odor dos negócios o excita. Portanto, seja o que for que o entusiasme, seja qual for o meio que for melhor para você, use-o. Acho que pelo que ouvi de quem vem me ver esse som parece ser o mais fácil. Eles podem destacar a voz de alguém e ouvir essa voz. Isso parece ser o mais fácil. No entanto, se você ama alguém, não pode negar que pode perceber o que sente, o toque que sente mais do que qualquer outro toque no mundo. Se você ama alguém, você sabe exatamente como é a carne dele e ninguém pode enganá-lo quanto a essa carne. É diferente dos outros 3,5 bilhões de pessoas no mundo e é algo completamente diferente. E eles têm um odor. Se você não tivesse um odor característico, como um cão de caça poderia encontrá-lo? Seu odor não é como nenhum outro odor no mundo. Pensamos apenas na impressão digital, e sabemos que ela é usada contra um homem e pode mandá-lo para a cadeira elétrica porque é única, não tem duplicata. Não há odor duplicado. Não há voz duplicada, realmente duplicada. As pessoas poderiam pegar sua voz e imitá-la, e isso é bom o suficiente para enganar algumas pessoas, mas se você visse no gráfico, exatamente o que parece, não é como o que você está tentando imitar, então não há dois as pessoas têm a mesma voz. Você é único neste mundo e se você ama alguém profundamente, você conhece sua voz e como ele se sente e conhece seu odor se estiver tão próximo dele. Seu odor é característico. E todo o vasto mundo é exatamente assim. Então, se você quiser usá-los para engravidar você, no sentido de que eles estão compartilhando sua boa sorte com você, e estão demonstrando empatia, e estão lhe dizendo como estão emocionados por causa de sua boa sorte. Ouça a voz deles dizendo como eles se sentem porque você é o que deseja ser. E deleite-se com o que está ouvindo. Agora acredite nisso e deixe isso te impregnar. Então você os usa para esse propósito. Masculino ou feminino ou um monte deles. Aqui nesta audiência esta noite, contei a história deste senhor que tinha câncer de pele. Ele usou o som. Ele disse. Observando seu rosto no espelho enquanto ele se barbeia e lá ainda estão em seu rosto, mas ele está ouvindo a voz de amigos parabenizando-o pela sua boa sorte. Apesar das evidências que negam isso, ele ainda está ouvindo o que quer ouvir. E então eles desapareceram sem deixar vestígios de terem estado presentes. Então ele usou o som. Ele não colocou a mão no rosto e sentiu essas coisas, pois ao passar a navalha no rosto ele sentiu e viu o que havia ali. Mas ele fez algo completamente diferente, ouviu uma voz e a voz felicitou-o pela sua boa sorte. Eles simpatizaram com ele e, à medida que simpatizavam, não simpatizavam, ele estava farto disso, eles sentiam empatia, e então a coisa toda começou a desaparecer. Então, tudo o que posso dizer a todos, experimentem. Não custa nada e parece bom demais para ser verdade, mas experimente. Isso é o que Blake quis dizer ao sair. Foi uma conversa que ele teve com alguém chamado Samuel Palmer e para Samuel Palmer ele fez esta declaração. Acho que é uma afirmação fantástica que tudo o que temos a fazer é simplesmente o elevar a imaginação ao estado de visão e a coisa estará feita. Bem, você pode aumentá-lo usando qualquer sentido para elevá-la ao ponto de visão, sabendo que a visão inclui todos os sentidos, individualmente ou em combinações.
Você pode simplesmente imaginar que vê e, ao mesmo tempo, imaginar que ouve e misturar os dois. Juntos, eles produzem o que você imagina que está vendo e imagina que está ouvindo. Então, olhe como se você visse, ouça como se você ouvisse. Mas você determina o que quer ver e o que quer ouvir. Não discuta. Com antecedência, faça exatamente o que deseja ver e exatamente o que deseja ouvir. Agora junte-os e veja e ouça apenas o que você quer ver e ouvir, e veja como isso se desenrola neste mundo. Não importa o que o mundo lhe diga. Então aqui você encontrará tudo nas Escrituras. Por exemplo, nas Escrituras você lê tanto sobre o coração, que Deus vê o coração, e você pode pensar que isso significa o coração físico. Não tem nada a ver com isso. A palavra eu é um sinônimo preciso de coração nas Escrituras. Aqui, encontramos no capítulo 17 de Gênesis, e Abraão falou em seu coração. Bem, isso significa que Abraão só falou consigo mesmo, isso é tudo o que significa. No Salmo 4, comungue com o seu coração na sua cama e fique quieto. Comungue consigo mesmo. Então o coração é simplesmente eu. Alto nas Escrituras significa a totalidade dos sentimentos, dos pensamentos, dos desejos, dos motivos de alguém, e está sempre exposto a Deus, o Pai. Você não pode esconder isso da roupa. Você pode esconder isso de mim e daqueles que estão todos vestidos com vestes de carne e sangue, mas você não pode esconder isso do fundo de sua própria alma, que é Deus Pai. Assim, o mais profundo do seu ser conhece seus pensamentos, seus sentimentos, seus desejos e seus motivos por trás dessas coisas. Você pode se apresentar e mentir para mim com palavras e fazer um show tão maravilhoso que me deixe enganar, mas você não está escondendo isso das profundezas do seu próprio ser. Então, quando alguém chega diante do Senhor, ele diz: Eu o rejeitei, ele não é minha escolha e ele rejeita todos os irmãos e escolhe Davi, um homem segundo o meu coração, ou seja, um homem segundo o meu próprio eu, quem fará toda a minha vontade. Atos 13 versículo 22. Isso é o que significa. Mas é traduzido como coração, e o mundo pensará, bem, agora ele está olhando para o meu coração. Não, ele está olhando para mim, para a totalidade do meu ser, para todos os meus pensamentos e sentimentos, e para os motivos por trás dos meus pensamentos e sentimentos. E então, quando você lê, você tem que ver através dos olhos do místico. Apenas saiba enquanto você lê, isso não significa isso. O que está por trás da comunhão com o meu próprio coração e então fique quieto. Vou para a cama. E começa. Fique com raiva, mas não peque. Estar bravo. Tire isso do seu peito. Você tem algo contra alguém, exploda. Se isso vai te ajudar em alguma coisa, exploda, mas não peque agora, não continue, apenas tire isso. Agora deixe e construa uma cena que implicará a realização do seu desejo. Depois de explodir, o que você realmente quer encontrar? Construa-o. Agora comungue consigo mesmo enquanto estiver na cama e então fique quieto e mergulhe nas profundezas. Como esta senhora que caiu nas profundezas e foi acordada pelo telefone, mas estava levantando a tampa de uma enorme e adorável bandeja de prata, prestes a expor o que havia na bandeja quando descobriu que era o telefone tocando. E estava embaixo daquela bandeja. Por que demorou mais 1h30 ou 2 horas, mas ela sentou-se para um banquete maravilhoso. E mais do que isso, sobrou o suficiente para levá-la adiante por mais, digamos, 10 dias a 2 semanas. Bem, é disso que estou falando, que você pode pegar este princípio simples e aplicá-lo para qualquer fim neste mundo simplesmente pegando sua imaginação, apenas elevando sua imaginação ao estado de visão, usando o sentido que domina os outros no seu caso. Duvido que seja visto pela maioria. Isso parece vir por último quando você fica tão atento que de repente você entra na cena assim e a vê. Mas, antes de fazer isso, você pode trazê-lo através da audição, através do tato. Quando eu estava completamente excluído, no exército. E quando você entra no exército, eles
É diferente do exército de hoje, onde não estamos em guerra, é o que dizem, e quando você é convocado, eles o mandam para o Vietnã. Mas você tem um certo período de tempo para servir e então será mandado de volta quando o serviço terminar. Mas na Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira, quando você é convocado, você estará lá enquanto durar. Bem, eu fui convocado, então fiquei lá durante todo o tempo. Quando decidi que não queria participar da vida militar, não fui além da coisa normal e natural que César me permite fazer, solicitei dispensa. Em 4 horas meu pedido voltou assinado reprovado pelo coronel do meu batalhão. Um sujeito muito simpático, grande camarada, mas ele desaprovou meu pedido e ponto final. Você não poderia apelar para nenhum escalão superior. Eu não poderia levar isso, digamos, ao comandante da divisão, cabia ao comandante do meu batalhão decidir se ele me queria em seu batalhão ou não, e isso era definitivo, se então não o fiz. Naquela noite, fui fisicamente para a cama em minha cama do exército e, aos olhos dos outros 50 homens ao redor de Neville Goddard estava dormindo naquela cama. Mas ele não estava lá. Ele estava a 3.200 quilômetros ao norte de lá, em seu próprio apartamento na Washington Square, na cidade de Nova York. Então me coloquei na minha cama, sabendo onde minha esposa estaria na cama dela, e no quarto. Então imaginei que havia saído da cama, fui até a janela, olhei para fora e vi os Rolling Apartments do outro lado, imaginei-me olhando para a Sexta Avenida. Então olhei para este lado e olhei para Washington Square. Então entrei na minha sala de estar, na sala de jantar, na cozinha, e senti os objetos familiares, e trouxe o máximo desses 5 sentidos para brincar no drama que estou agora representando. E então adormeci profundamente. Então, às 4 da manhã, ouvi uma voz e a voz me disse: "O que fiz, eu fiz. Fazer nada." Mas quem fez isso? Eu fiz isso. Quem estava falando? Eu estava falando. Bem, ouvi dizer que veio de fora, mas sei exatamente o que fiz. Na verdade, eu estava. E não estava lá de licença. Tive muita certeza de que não estava lá de licença, lá fui dispensado com honra. Não fiz nada nos 9 dias seguintes. 9 dias depois, o mesmo coronel, e ele é o coronel Theodore Bilbo Jr., do Mississippi, ou você já ouviu falar do pai dele, o nome dele era Bilbo, me chamou. Sente-se, sentou-se e me fez as perguntas habituais que qualquer coronel faria. Você ainda quer sair do exército? Sim, senhor. Você sabia que o homem mais bem vestido deste país é o homem que veste uniforme americano, o soldado? Eu disse. Sim, senhor. Ainda quer sair do exército? Sim, senhor. Eu mandei sim para ele até a morte. Cada sim um grande senhor no final, pois eles exigem isso no exército. E então, no final da minha entrevista, ele disse: "Tudo bem, Goddard, agora você está dispensado com honra. Volte e diga ao seu capitão que quero que ele assine os papéis que você trouxe e que foram negados há 9 dias." Voltei para o meu capitão e contei-lhe o que o coronel me contou. Voltei com meus papéis que o capitão havia assinado e o coronel assinou, me deu $96 para voltar para a cidade de Nova York e naquele dia eu estava fora do exército. Então, voltei da maneira habitual como os soldados viajam. Tudo bem, eu não voltaria com nenhuma licença. Então voltei dispensado com honra por simplesmente acreditar no que acredito que a Bíblia está ensinando ao mundo, mas eles não veem isso. Então eu comecei a sentir. Eu podia me sentir na cama. Eu podia ver os apartamentos Rolly do outro lado. Morávamos então no 17º andar, bem em frente aos Rolly Apartments. Olhe para baixo e aqui embaixo, aqui está o parque, Washington Square, aqui é a Sexta Avenida. Depois eu conhecia as coisas da sala, conhecia as coisas da sala de jantar, conhecia as coisas da cozinha. Andei pelo meu apartamento e senti que era real. Voltei para minha cama e lá dormi. Qualquer pessoa que acordasse naquele quarto e fosse vidente teria visto Neville naquela cama.
Eu dormi lá. Fisicamente, esta vestimenta estava em Camp Cook, Louisiana, mas em espírito. Pois o homem é todo imaginação e, portanto, ele deve estar onde está na imaginação. Se sou todo imaginação, onde estou agora em imaginação? Devo estar onde estou na imaginação e, portanto, tive que gravitar para lá. O coronel que pensou ter iniciado o desejo de me dispensar 9 dias depois de ter reprovado meu pedido, então ele tem o prazer de sentir que me dispensou e que iniciou esse desejo e não teve escolha. Pois todo o vasto mundo é você mesmo empurrado para fora e eles devem fazer o que fazem se, ao fazê-lo, isso ajudar o nascimento do que você fez. Então, você fez isso? Não diga. Bem, agora eu sei o que deveria ter feito. Faça isso. E então, se você ouvir e agir de acordo com o que ouviu, a ponto de realmente elevar a imaginação ao estado de visão, então você conseguiu. O que mais devo fazer? A voz me disse. O que fiz, eu fiz. Fazer nada. E não fiz nada depois disso. Eu tinha feito isso e então tudo se desenrolou dentro do meu mundo. Então, quando lhes digo essas coisas, estou lhes contando o que sei por experiência própria, não estou especulando, nem teorizando. Mas nós somos o poder operante, ele não opera sozinho. Saber é uma coisa, fazer é outra. Então, estamos fazendo isso? Agora, no que diz respeito ao outro bem, isso é completamente diferente. Isso é graça, 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 graça. E nada que façamos pode merecer isso. Acontece de repente, inesperadamente. Tão dramaticamente que você não tem tempo para pensar. Na verdade, você nem sabia disso, a menos que ouvisse, digamos, de alguém que o vivenciou. Eu sei que, no que me diz respeito, nunca ouvi isso de ninguém. E embora eu tenha lido a Bíblia, nunca a vi. Nunca pensei que estivesse relacionada comigo. Nem por um momento acreditei que a Bíblia fosse toda sobre mim. Assim como a pessoa comum que lê isso não pensa que é sobre si mesma ou sobre si mesma. E assim, no meu caso, posso dizer com Paulo, nunca aprendi isso de um homem, nunca fui ensinado, veio por meio de revelação. Agora, a revelação para Paulo é o que é para mim, é simplesmente um ato de Deus em autorrevelação. Isso é o que é revelação. Pois bem, Deus está escondido no homem e simplesmente se revela no homem. Então ele revela e revela e revela. Então, ao revelar, no final o homem sabe que ele é o ser que agora é revelado. Eles são um, não são dois. A divisão é quebrada e o desvelado é o próprio homem e ele é Deus. Efésios 2 versículo 14. Portanto, é um ato de Deus em autorrevelação. Então aqui esta noite, se você tiver algum desejo, tenha isso em mente e experimente. Experimente com a audição. Descobri, por meio daqueles com quem discuti o assunto, que este é o mais fácil dos 5. Achei o sentido do tato muito fácil. E se você não consegue descobrir, bem, o que eu poderia tocar que implicaria na realização do sonho? Bem, uma carta. Você poderia imaginar que alguém teria a gentileza de pedir sua ajuda e, ao receber essa ajuda, escrever uma carta para você? Não te dar nada. O presente seria te dizer que deu certo, que eles receberam. Bem, você poderia imaginar receber uma carta dessas? Embora as escrituras avisem que apenas um em cada 10 o fará e que havia 10 leprosos e todos pediram ajuda, e ele concedeu a ajuda que pediram. Eles seguiram seu caminho e todos foram curados enquanto caminhavam, ou mais um, o samaritano, o estrangeiro, voltou para dizer, obrigado, Senhor. Ele disse. Não eram 10? Então, 9, o que significa que 90% não retornaram para agradecer. Então, talvez a mesma porcentagem seja válida neste mundo e esses 90% não escreverão a carta para você. Mesmo assim, você pode usar isso como meio para se impregnar da boa sorte que eles buscam e pedem sua ajuda. Eles podem nunca realmente escrever isso, mas não importa para você, isso é problema deles.
Eles poderiam ser contados entre os 90% daqueles que foram ingratos e não retornaram ao Senhor para dizer: Obrigado, Senhor. Se alguém retornar, tudo bem, agradeça porque pelo menos alguém trouxe a confirmação da veracidade do que você fez, sabendo que a Bíblia ensina que 90% não o farão. Não se preocupe, conceda de qualquer maneira. Porque, à medida que você faz isso, é como Jó. Seu próprio cativeiro está sendo eliminado enquanto você, por sua vez, ora por seus amigos. Então você ora por seus amigos mesmo que eles não saibam ou não sejam gratos. Você mesmo é elevado pelo bem que trouxe aos outros. Então, esta noite, você pega algo para você, algo para um amigo, algo para um parente, sem o conhecimento ou consentimento deles, e exercita seu talento. É um talento que lhe foi dado. Você tem seus 5 sentidos, então exercite-os desta maneira, traga-os à superfície e objetifique Jacó, vestindo Jacó com a realidade externa. Deixe o seu Esaú desaparecer do mundo, vê Esaú. Neste momento, o que você gostaria de substituir? Portanto, é Jacó quem substitui ou suplanta Esaú. Então, o que você gostaria de colocar no lugar do que você tem? O que você gostaria no lugar de é o seu Jacó, e o que você tem que não gosta ou que mudaria é o seu Esaú. Esses são os dois das Escrituras e você é o pai. E você verá tudo se desenrolando em seu mundo maravilhoso, maravilhoso. Então você tenta. Posso te dizer, você não irá falhar. Mas você é o poder operante. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville Goddard. Tudo bem, meu querido. A senhora foi para a cama com pensamentos felizes. Ela só teve pensamentos felizes quando caiu nas profundezas e foi acordada por volta das 3 da manhã com um sonho horrível. Parecia algo que aconteceu há muito tempo ou algo que ela poderia ter medo há muito tempo. Bem, eu não ficaria incomodado com uma coisa dessa natureza. Mostra a você que aquele que está sempre observando, o Pai dentro de você que é o seu Redentor, o âmago do seu ser, está se apresentando de forma dramática, na forma de um e agora é trazido à superfície do seu mente para a solução. E a solução que você ouviu esta noite. Ele não está te assustando só por te assustar, mas ele tem que te ensinar que você não superou isso. O medo ainda está aí, enfrente-o. E isso é trazido à tona da maneira mais dramática e então você simplesmente o enfrenta. Quando você enfrenta algo, ele se dissolve. Você não suprime, não enterra, apenas enfrenta e resolve isso em sua mente. Pegue tudo e resolva. Suponhamos agora que isso fosse verdade e não aquilo, e então acreditar na realidade do estado substituído e resolvê-lo, em vez de não resolvê-lo e ele ser enterrado, pois será reconhecido. Uma amiga que está aqui esta noite, em seu sonho alguém queria comida e então ela pretendia alimentá-lo mesmo que houvesse apreensão da parte dela porque já era tarde da noite e seu marido estava prestes a voltar do trabalho e o que ele pensaria? Encontrá-la entretendo um homem estranho em seu apartamento, em sua casa? E então, naquele momento em que ela ainda estava decidida a dar-lhe alguma coisa, independentemente da reação do marido ao alimentá-lo, o bebê chamou sua atenção. Ela tem um filho pequeno. Então, ao responder a isso, ela acordou e descobriu que não havia, em seu sonho, alimentado o homem. Então, o que ela fez? Bem em sua imaginação ela deu algo a ele. Ela o alimentou em sua imaginação e resolveu. Ele veio até a porta dela em busca de ajuda e ela não lhe deu as costas. Assim, mesmo em sua imaginação, depois de estar totalmente desperta, ela lhe dá algo e, portanto, não o rejeita. Como está escrito nas Escrituras. Eu estava com fome e você não me deu nada. Quando? Quando você não fez isso com nenhum deles? Bem, isso foi um momento e ela conseguiu. Ela acreditava tanto na realidade que a imaginação cria a realidade que ela fez isso e o alimentou. Alguma outra dúvida, por favor? Quando você pensa no que realmente nos foi dado? Pois Deus se tornou nós para que possamos nos tornar Deus.
Apenas pensando nisso, só nesse pensamento, que dádiva! Apenas pense nisso. Você sentirá como poderia um presente tão infinito ser dado a mim, alguém que é capaz de tantas coisas desagradáveis neste mundo? Não apenas capaz, mas com a lembrança de ter feito tantas coisas desagradáveis, e possivelmente, se confrontado com estados semelhantes, você as repetirá. E ainda assim receberá Deus em quem não há falta de graça. Aquele que é perfeito me deu a si mesmo. Se ele é perfeito, devo ser perfeito como ele é perfeito. E me dar tal perfeição quando sou tão imperfeito. Só para pensar nisso. Que coisa maravilhosa é! Bem, se não houver outros. Está quase na hora. Vou agradecer. Até segunda.